Olá, muito bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Muita alegria, hoje, dia 11 de abril de 2021, com as graças de Deus e o amparo da espiritualidade, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos um pouco mais do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, desejamos a todos um excelente dia, um bom estudo para todos nós. Saudamos aqueles que estão pela primeira vez aqui ao nosso estudo. Esperamos que vocês, junto conosco, consigamos aprender um pouco mais sobre as lições do nosso mestre, amigo, querido Jesus Cristo. Pediremos ao companheiro Evaldo para que leia a nossa mensagem de abertura e logo em seguida a nossa irmã Mônica realizará a nossa prece. Vou compartilhar na tela aqui para ficar melhor para a gente acompanhar. Evaldo, muito bom dia. Gratidão aí pela escolha da mensagem. Quando você estiver pronto, querido irmão, pode ler, por favor. Bom dia a todos. Como recomenda o nosso querido irmão Beto, vamos procurar fazê-la em alto, claro e bom som. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem intitulada Joio. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Jesus, Mateus, capítulo 13, versículo 30. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falhem ao coração. Entretanto, se chega à época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação. Faz-se, então,
necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Evaldo, mais uma vez, pela escolha formidável aí, memorável da mensagem, muito reflexiva e bem pertinente para o nosso estudo. Passo agora a palavra para a Mônica, que realizará a nossa prece. Por favor, Mônica. Está me ouvindo? Estamos. Está me ouvindo? Estamos. Sim, sim. Aqui aparece minha internet instável, Sandro. Estamos ouvindo bem, Mônica. Tá, então vamos lá. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos imaginar o Cristo ao nosso lado, nos abraçando, nos embalando com o seu amor. E vamos agradecer essa manhã de sol, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar um pouco mais desse Evangelho de luz. Pedimos suas bênçãos àqueles que sofrem, Senhor, por vários motivos. Pedimos ainda pelos amigos e companheiros que não puderam estar aqui conosco. Pedimos a cada casa representada aqui que, ao longo desse estudo, saia um feixe de luz para iluminar o planeta, para contribuir com esses amigos espirituais que estão trabalhando firmes para o reequilíbrio da Terra. E assim, Mestre, pedimos então que nos intua por esse momento, que possa nos envolver e que, acima de tudo, possamos colocar em prática o ensino que aqui vamos aprender. Muito obrigada por mais esse dia. Obrigada por esse grupo, por esses voluntários da Casa de Francisco de Assis, encarnados e desencarnados, que estão a semear, a investir seu tempo para ajudar a mais irmãos nesse mundo. Fica conosco, querido Mestre, agora e sempre. Que assim seja. Graças.
Que assim seja. Gratidão, Mônica, pela prece inicial. Assim damos por iniciado o nosso estudo desta manhã de domingo. Aproveitamos para dar as boas-vindas aos recém-chegados aqui na sala, que tenhamos um excelente estudo e o nosso registro aqui. Abraço fraterno a todos. Vamos hoje dar início ao estudo do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E quem fará a leitura nesta manhã é a nossa companheira Alexandrina. Então, desde já agradecemos o teu auxílio, Alexandrina, e pedimos para que você leia para a gente aí esses itens 1, 2, 3 e 4. Ok. Bom dia a todos. Eu que agradeço pela oportunidade. Então, vamos lá. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as maus do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala daquilo de que está cheio o coração. São Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figo nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. São Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. São Mateus, capítulo 24, versículo 4 e 5, 11 a 13, 23 e 24. São Marcos, capítulo 13, versículos 5 e 6, 21 e 22. Missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem mais ampla significação. Diz-se de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, um homem pode ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus, ao tempo de Jesus. Foi por isso que, quando levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciões reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo, Cristo, profetiza para nós,
e dizem quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por revelação providencial, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizados os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Terminamos. Obrigada. Nós que lhe agradecemos, Alexandrina. Muito, muito bem. Antes de passar a palavra para a nossa irmã Cida, que nos trará as primeiras reflexões dos itens, deixa eu fazer uma pergunta aqui ao nosso amigo Beto. Beto, estamos tranquilos? Pulei alguma etapa? Não, meu irmão. Algo a acrescentar? Tranquilo. Meu chefe é atento. Tá certo. Então vamos lá. Cida, muito bom dia. Gratidão aí pelo seu estudo prévio, né, antecipado. Certamente, toda vez que você se prontifica, né, trazer as reflexões, a gente acompanha aqui com muita atenção, né? E certamente hoje não será diferente. Então, a palavra está contigo. Estamos ansiosos por te ouvir. Nossa, que responsabilidade, hein, Sandra? Obrigada por mais uma oportunidade, né? Então, vamos lá. Bem, conhece-se a árvore por seu fruto, né? A árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Então, a árvore, ela simboliza todos nós, né? Elas são os nossos atos, as nossas obras. Assim, a qualidade da nossa ação, ela revela o grau do nosso adiantamento moral, caracterizando os cristãos que somos. Assim como as árvores, nós também temos a nossa natureza íntima, né? Que fala de nós, por meio de nossos frutos, que são nossos pensamentos, as nossas atitudes e ações no mundo em que nós vivemos. Se nossas ações e pensamentos eles são bons, os resultados serão bons. Por isso, devemos nutrir, repetir e exercitar as ações e pensamentos positivos. Se nossas ações e pensamentos produzem resultados ruins, devemos orar e vigiar para mudar as nossas atitudes e sempre buscar transformar as nossas condutas. Os espíritos mais elevados, com grande bagagem de vivência e sabedoria, já descobriram o bem como ferramenta de evolução. Nós ainda somos aprendizes, estamos na infância espiritual e por isso nossas atitudes ainda produzem frutos de sofrimento e dor. No entanto, o fato de estarmos aqui, né, aqui hoje reunidos, interessados em aprender sobre as lições de Jesus, nos coloca na posição de espíritos que já reconhecem Deus como uma causa primeira de todas as coisas e que somos aprendizes da vida buscando acertar o rumo na vivência da lei do amor. Ensina Jesus que a boca fala do coração, a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, que a forma como tratamos as pessoas, as nossas palavras espelham a nossa natureza, espelham o celeiro de coisas boas ou ruins que temos em nossos corações. Com o nosso desenvolvimento, nós aprendemos a falsear, a disfarçar, a mentir e simular na vida social os nossos sentimentos. Aprendemos os nossos sentimentos, mas é muito comum que as pessoas, é muito comum que as nossas palavras traiam o que na verdade carregamos na alma, revelando o que somos. Então fica a questão: qual o grau de coerência daquilo que falamos com aquilo que fazemos? Que árvores são essas que serão cortadas e lançadas ao fogo? São as falsas obras dos homens, as ideias ocas que, a pretexto de promover o bem geral, geram desavenças, porque carregadas de sentimentos de vingança e ódio,
São as promoções que beneficiam uns em detrimento de outros. São árvores não plantadas por Deus e que fatalmente serão destruídas. E quem são os falsos profetas? São assim caracterizados os homens que, possuindo certos conhecimentos, abusam desse saber, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, aproveitando-se da boa-fé de certas pessoas que acreditem serem eles missionários divinos. Então, nesses ensinamentos, Jesus demonstra que o bem e o mal na Terra vêm do interior dos seus habitantes, espíritos em evolução, com dificuldades de entender e aceitar a lei do amor, sem a qual o mal continuará a existir nesse mundo. Assim, todo o trabalho da eliminação do mal tem que começar na reeducação dos homens desde o seu renascimento. O homem, em qualquer idade, tem a oportunidade de transformar emoções, sentimentos, pensamentos, conceitos, ações, tornando-se diferente de antes, sempre no caminho da autoeducação. Assim, quem busca a felicidade precisa se conscientizar da necessidade do autoconhecimento, de forma objetiva, observando suas reações a tudo e a todos, reconhecer nossos defeitos e boas qualidades, aceitando-os como fruto de si mesmo e procurando diminuir seus defeitos e desenvolver suas qualidades. Esse é um trabalho nosso, ele é individual, ele é intransferível, invisível aos olhos dos outros, que vai se tornando mais fácil de acordo com a nossa realização e perseverança com que é feito. Todos os que buscam ser pessoas melhores nessa existência precisam desenvolver em seu interior o bom tesouro, que produz o bem eterno, eliminando o mau tesouro, que produz o mal provisório em cada ser. Então é importante refletirmos sobre isso. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. Daí a importância do esforço da autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Máscaras fazem parte, da nossa existência, porque todos nós não somos totalmente bons ou totalmente maus, e não podemos fugir de nossas lutas internas. Temos que confrontá-las, porque somente assim é que desbloquearemos os nossos conflitos, que são as causas que nos mantêm prisioneiros diante da vida. Devemos nos analisar como realmente somos. Nossos problemas íntimos, se resolvidos com maturidade, com responsabilidade e aceitação, são ferramentas facilitadoras para construirmos alicerces mais sólidos e adquirirmos um maior nível de lucidez e crescimento. A vida na Terra, ela representa uma vasta oportunidade, cheia de portas, de horizontes para buscarmos a eterna luz. Todo o bem que fazemos, todo o mal que cometemos, geralmente parte como um raio, mas como um imã volta ao lugar de onde partiu, porque o resultado do que fazemos nunca erra endereço de onde estamos. É bom pensarmos até que ponto estamos sendo a árvore boa ou a árvore má, da qual vaza aquilo que está repleto no nosso interior. Até que ponto nós deixamos arrastar pelos acontecimentos que geram em nós atitudes ruins, erradas, que secam os galhos da árvore de nossas vidas, e que nada mais são que nossos defeitos e dificuldades. Ninguém é uma árvore seca, no entanto, todos nós temos lá nossos galhos poucos viçosos. Na árvore da vida de cada um de nós existe o lado luz e o lado sombra. O lado luz reflete nossas qualidades, nossa maior ou menor conexão com Deus, a árvore viçosa que Jesus nos propõe ser. O lado sombra reflete nossas imperfeições, nossos defeitos, a árvore seca que precisamos transformar. E para sermos essa árvore frutífera, é preciso que creiamos mais em nós mesmos e, acima de tudo, que creiamos em Deus, que crê em nós.
tanto crê, que nos fez simples e ignorantes a caminho da angelitude. No livro Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Chico Xavier, fala o seguinte: por seus frutos conhecereis Jesus, nem pelo tamanho, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus 7,16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, pela imponência de copa, pelos rebentos verdes, pelas pontas ressequidas, pelo aspecto brilhante, pela apresentação desagradável, pela vestutez do tronco, pela fragilidade das folhas, pela casca rústica ou delicada, pelas flores perfumadas ou inodoras, pelo aroma atraente, pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Em meio à turbulência, de nossos problemas, continuamos sempre buscando Jesus e seus ensinamentos. Os problemas que temos foram criados por nós. O objetivo é resgatarmos as dívidas sem criar outras dívidas e, por meio das provas de nosso resgate, atestar o que já aprendemos com Jesus. Portanto, mesmo com a cabeça confusa diante da turbulência por qual atravessamos, tentemos ser generosos, pacientes, justos, honestos, compreensivos, mansos, resignados e sempre com fé oremos tentando ser equilibrados, porque com equilíbrio e harmonia de pensamentos conseguimos captar a ajuda que nos vem do alto e assim buscar a saída dos nossos problemas com mais facilidade. Esta mensagem ela faz parte das advertências que Jesus faz a todos, com o intuito de preparar todos para a vida futura. A Terra é um mundo de expiações e provas. No momento, passamos por uma transição planetária para o mundo de regeneração. Deus respeita o livre-arbítrio dos espíritos e a responsabilidade do caminho do bem e o mal cabem a cada um de nós. Ele dá um tempo para despertá-lo. De tempos em tempos, ele promove mudança nos planetas. Nesse sentido, a reforma íntima, alicerçada na prática do verdadeiro amor ensinado pelo Mestre Jesus, é a base da evolução espiritual, da evolução moral e espiritual, que todos os seres humanos deverão experimentar em algum momento de suas vidas. Os tempos atuais são, portanto, oportunidades para a pessoa escolher o lado que deseja ficar, se na luz ou sombra. Reconhece-se o homem de bem pelas suas obras, pela maneira como reage às situações, aos acontecimentos, às pessoas, mantendo-se sempre confiante em Deus, em si e nos outros homens. Somos chamados a ser trabalhadores da última hora. Será que nós estamos, neste momento, aqui no planeta por acaso? Ou estamos aqui para contribuir nesse processo? Fica a questão. Será que fizemos escolhas pré-encarnatórias para este momento? As transformações estão em curso e, pelo que está sendo transmitido, estas são irreversíveis e inadiáveis. Como disse Chico Xavier, seja digno e correto em todas as circunstâncias. Não se preocupe com os equívocos alheios. Cada qual dará conta de seus atos à própria consciência. Sua tarefa consiste em melhorar-se, sempre e cada vez mais.
para isso você nasceu. Falando então um pouco sobre a missão dos profetas, o que é um profeta? É comum entendermos como profeta aquele que tem o dom de adivinhar o futuro, tanto que, de certa forma, as palavras profecias e predição se tornaram sinônimas. No entanto, no sentido evangélico, profeta é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Por isso, um homem pode ser profeta e não fazer predições. Como reconhecer os falsos profetas? Jesus mesmo nos dá a resposta quando fala que a árvore má não dá bons frutos e vice-versa. O Evangelho segundo o Espiritismo, Espírito Luiz, em Bordeaux, 1861, nos orienta neste reconhecimento. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo. Serão, acima de tudo, seguidores do seu exemplo, brandos e humildes de coração. Em termos práticos, temos como caracteres do verdadeiro profeta influência moral de suas obras, são reconhecidos por todos sem precisarem fazer alarde sobre si, enquanto os falsos profetas fazem questão de se colocarem como enviados de Deus. São humildes e caridosos, enquanto os falsos são vaidosos e orgulhosos. Agora, é importante ressaltar que os falsos profetas se encontram também entre os desencarnados. São espíritos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade. Muitos espíritos, ainda equivocados moralmente, desenvolvem a capacidade de enganar e, por isso, utilizam linguagem mais sofisticada, referências intelectuais de peso, misturando ideias verdadeiras com falsas interpretações, às vezes de forma tão sutil que escapa à observação. Por isso, Kardec alerta para a importância do estudo e do aperfeiçoamento moral como forma de educar o médium para o uso da mediunidade. Observemos que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos considerados sérios. Temos como exemplo as mensagens que compõem, a própria codificação espírita, que foram enviadas a diversos médios em vários lugares. Kardec enfatiza que somente a regularidade e a continuidade das reuniões mediúnicas permite apreciar a moralidade e o conhecimento intelectual dos espíritos comunicantes. E conclui com muita lógica. Ora, se é preciso experiência para julgar os homens, de muito mais habilidade necessitamos para julgar os espíritos. Lembremos também que Chico Xavier foi alertado por Emmanuel que, se ele dissesse algo que não estivesse de acordo com as leis de Deus trazidas por Jesus e com Kardec, que ele não acreditasse e desprezasse o que ele falou, em prol de Deus, Jesus e Kardec. Então, seria isso aí que eu teria para trazer para vocês hoje. Obrigada. Querida irmã, nós que lhe agradecemos e, como eu estava na expectativa, você realmente conseguiu realizar aquilo que eu esperava. Muita coisa, muita coisa você trouxe, valeu, muita coisa você trouxe com bastante propriedade. Beto, podemos passar para a prece de encerramento? Ou tem mais um tempinho aí para a gente falar algo? Deve ter mais algum irmão ou irmã aí que queira fazer alguma reflexão, nos ajudar, mas já poderíamos irmos caminhando para a prece de encerramento. Ainda está um pouquinho mais... Ainda temos um pouco de tempo, né?
Mas quase toda a temática ela foi abordada, inclusive em relação aos itens posteriores que nós temos que estudar. Isso, né? aí, já nos ajudou, Prodígios, né? dos falsos profetas, não criarem todos os espíritos, isso já foi, em parte, abordado. Né? Que legal. Mas vamos franquear um pouco a palavra aí durante alguns minutos, né? Para que a gente possa realmente propiciar a outros irmãos a oportunidade de nos ajudarem na reflexão. Muito boa que a Aparecida nos trouxe. Agradecemos a Cida novamente. Assim, eu vou falar rapidamente aqui. No início da tua fala, Cida, você falou uma coisa que realmente me chamou bastante atenção aqui, que foi a reeducação dos homens, né? A todo momento, né? E no final você falou, né? Citou Kardec quando ele fala a importância do estudo. E essa reeducação dos homens é o que buscamos aqui, né? Todos os domingos e nos demais estudos, quando nos proponhamos, né, a estudar um pouco mais sobre essas revelações dos espíritos, né? E isso faz parte da nossa reeducação. Então, compartilhando ideias, né, experiências, né, juntos vamos conseguindo compreender a verdadeira essência, né, do maior profeta que a Terra já viu, né? O maior profeta que já esteve aqui, que é o próprio Jesus, né? Jesus, ele é considerado, né, e nós consideramos o maior profeta de todos os tempos, porque além de ter o dom de profetizar a programação divina, né, ele tinha o dom também de fazê-la acontecer. Então, buscamos lá na Viagem Espírita, em 1862, Kardec dizendo o seguinte, abre aspas, o verdadeiro profeta é um enviado de Deus para divertir ou esclarecer a humanidade. Ora, um enviado de Deus só pode ser um espírito superior e, como homem, um homem de bem. Será reconhecido pelos seus atos, que trarão o cunho de superioridade e pelas grandes coisas que realizará pelo bem e para o bem. E revelará sua missão, sobretudo, às gerações futuras, pois que, conduzido muitas vezes e sem o saber, por uma força superior, quase sempre se ignora a si mesmo. Então, fica aqui, né, mais um complemento dessa fala aqui do Kardec, quando ele fala aqui da missão dos espíritos, quando ele diz que todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhe revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, que Jesus continue sendo aí este grande profeta, nos ensinando, né, tudo que ele deixou, todo o legado que ele nos deixou através do registro, né, dos seus apóstolos, sempre apontava para o futuro, para as bem-aventuranças. Então, isso é profetizar, é você ter conhecimento do que o nosso Deus Pai, né, o Criador de todas as coisas, tem, né, em mente, o que ele criou desde a criação dos mundos, né? E aí Jesus vem a nos anunciar, nos convidar para fazer parte, né, deste grande banquete que é viver, né, intensamente o amor puramente e simples. Vamos passar a palavra para os demais companheiros que queiram falar sobre o tema. Alguém gostaria? Eu quero, Sandro. Eu vou Mas falar. não sei, Jô, se vai falar, pode falar, Jô. É rápido. Eu achei muito feliz também a escolha da página inicial do seu Evaldo, porque ela fez por conta da joio e do trigo, e que todos nós, ora somos joio e ora somos trigo, a gente está nesse processo aí de crescimento. E também, e de igual forma, Jesus usando figura de linguagem o tempo todo para que a gente possa aprender como um bom educador, perfeito educador que ele é e sempre será. Achei essa página inicial sustentou o nosso estudo, né? Que nós, às vezes, nos achamos muito joio. E quando a gente está assim, se achando muito joio,
a gente não tem muita... A gente costuma, muitos de nós, não posso generalizar, ter muita paciência. Quer dizer, a gente se acha muito trigo, que quero dizer, muito trigo. E aí, muitos de nós não têm muita paciência quando a pessoa está joio. Lembra que ela já foi joio. Então, assim, esse processo de humildade, de colaboração, de fraternidade, de piedade, né? De compreensão, de irmandade, é importante também, porque todos nós um dia seremos do trigo, né? O homem integral, todos nós. É só essa reflexão que ficou para mim aqui. Obrigado. Nós que agradecemos, amigo, pela contribuição, realmente, bem lembrado. A escolha das mensagens do Evaldo são sempre precisas, né? Então, por isso que a gente sempre agradece ao companheiro aí. Aí costumamos dizer que ele é o primeiro a ter acesso, né, ao estudo do domingo, porque ele lê antecipadamente ali ao longo da semana, juntamente com o irmão ou a irmã que vai trazer as reflexões. Então, por isso, vem assim, com muita grandeza, né, e com muita propriedade, agregar ao nosso estudo. Mônica. Então, é interessante que a gente vai fazendo várias outras colocações aqui, conforme as pessoas vão falando. Cida falou de uma forma incrível também. Concordo com o Joubert, a escolha do seu Evaldo da mensagem também é muito pertinente. E aí, lendo sobre essa parte, principalmente, né, quando a Cida ela coloca, né, que conhece-se a árvore pelo fruto. E a árvore simboliza nossas obras, a qualidade da ação que vai demonstrar a qualidade dos nossos frutos. E aí me veio os questionamentos, né? Quem são os profetas? Qual a diferença deles para nós? E aí eu me lembrei de uma pessoa, né, que já desencarnou, e eu não sei se vocês conhecem, José Datrino. Ele é muito conhecido entre nós. Alguém sabe quem é? Ele foi conhecido como um profeta, principalmente pelos cariocas. Profeta gentileza. E aí me veio essa imagem dele na cabeça, por causa da roupa, né? E como as pessoas associavam. Ele teve fábrica, né? Ele era dono de uma fábrica, não, uma empresa de transporte de cargas. Ele teve família, filhos. Mas ele sempre carregou que ele tinha uma missão a cumprir. E um dia ele foi tocado por isso. E ao ser tocado pela missão dele, ele saiu às ruas para poder pregar. E as pessoas, até achei muito interessante, tem uma frase que falavam, né? As pessoas chamavam ele de louco, e ele só estava ali, né, perambulando pelas ruas, falando palavras de amor, bondade, respeito pelo próximo e pela natureza. E ele dava flores, rosas, gestos de gentileza e palavras de gentileza. E as pessoas chamavam ele de louco. E ele dizia, adorei essa frase dele, sou maluco para te amar e louco para te salvar. E aí me veio o questionamento, mas quem é o profeta? Se Deus falou para nós, Jesus falou para nós, vós sois luzes e pode fazer muito mais do que eu. Então, que missão que a gente carrega? O que a gente precisa profetizar ao longo do dia? Como a Cida colocou maravilhosamente, que os profetas são os enviados de Deus. Quem aqui não é enviado de Deus? Quem aqui não tem missões, né? Missão a cumprir? Então, é enviado de Deus para instruir os homens ao caminho do bem. E eu faço isso na minha atitude, quando eu trabalho, que Cida colocou, é o despertar da consciência, no processo do meu autoconhecimento, do que eu estou fazendo sozinha, comigo mesma, do que eu tenho pensado, de como eu produzo, com gentileza, mensagens boas e positivas para o mundo, para mim, para as pessoas à minha volta. Eu não preciso estar
como gentileza que entrou nesse grau para chamar mesmo a atenção. E aí eu entro para esse conceito mesmo. Esses profetas, eles entram para essa história, mas todos nós somos também enviados de Deus, como eles. Então, eles estão ali para nos despertar. E qual é o seu movimento para despertar a si e ao próximo? Então, o que me veio com essa mensagem são os meus próprios questionamentos que eu queria dividir com vocês. Era isso. Maravilha. Gratidão, Mônica. Mais alguém? Antes de passar para o nosso amigo Beto aí, falar um bocadinho para a gente. Pode desativar o microfone e falar, por favor. Sandro, eu estava com o meu aqui, realmente queria concordar com a nossa irmã, Mônica, porque a missão do profeta não é predizer futuro, mas tão somente zelar pela lei e ensinar a lei e a sua manutenção. Quanto predizer o futuro, é um singelo predicado de cada um. Por exemplo, um professor, uma professora, uma mestre, alguém que ensina, este é um profeta. Porque ele está ensinando hoje, está profetizando que aquele ensino que ele está desenvolvendo hoje, aquele aluno, de futuro, ele vai ser justamente aquilo que ele está ensinando hoje. Portanto, um professor, um mestre que ensina é um profeta. Nós observamos que naquela passagem em que o Cristo falava aos fariseus, então ele dizia que o que entra, o que prejudica o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Porque o que sai do coração, sai, como disse a nossa irmã que fez a primeira comentário, o que sai é a perfídia, falsidade, a mentira, as aparências, que na maioria das vezes a manutenção das falsas aparências prejudica aquele que pede. Não adianta você pedir a Deus enaltecendo as suas qualidades, porque Ele já sabe de cada um de nós. Tudo que nós emitimos sai do coração. E então, quando aqueles homens receberam essa orientação do Cristo, eles ficaram a comentar. E então um dos discípulos disse: Senhor, eles estão falando mal. Foi que Jesus disse: deixai-os. Porque são tolos guiando, cego guiando cegos. Ambos cairão no fosso. Como colocou a nossa irmã, a árvore que o Pai não plantou, esta será arrancada. E no segundo parágrafo diz que essas árvores elas serão arrancadas, como disse a mensagem de abertura, serão feitas em molhos e lançadas no fogo. Que tipo de fogo? É o fogo da restauração. É um fogo que não queima, como nós pensamos, mas que restaura. Restaura as nossas chagas falsas, as mentirosas, né? Vivendo de aparências. Então, nós observamos que todas essas colocações que foram feitas têm seus fundamentos. Obrigado. Gratidão, irmão. Beto, é contigo, meu irmão. Eu tenho 5 minutinhos.
Tem 8 minutinhos. Poxa. Vamos ver se eu consigo, né? Mas o que os nossos irmãos aí, Lima, Mônica, né, Cida, já relataram, vem efetivamente completar tudo que deveria ser refletido, né? Nesse capítulo 21, não é isso? Correto. Onde o Kardec utiliza-se dessas 3 passagens, né, assinaladas aí por Lucas, por Mateus e por Marcos também. A gente pode enfocando a questão, ele destaca efetivamente, né? Nós falamos sobre os profetas e tal, e ele destaca aí essa questão de que haveria muitos falsos cristos e falsos profetas. Isso era Jesus realmente, né, chamava a atenção para esse aspecto em função, principalmente, do que se observava, né, naqueles que professavam, e muitas vezes se dizendo profetas, aqueles que professavam os movimentos religiosos oficiais daquela época dele, como hoje, não é? Nós os vemos. Então, ele chamava a atenção para isso, não é? E colocando muito, destacando muito a questão da árvore, né? Que dá bons frutos, né? Como a árvore boa e a árvore que dá maus frutos. Conhece-se a árvore por aquilo que ela produz, né? Querendo dizer que conhece-se efetivamente os homens por aquilo que eles produzem, de bom ou de ruim. O homem bom produz coisas boas, produz bons pensamentos, induz ao acerto, espalha as sementes da esperança, espalha as sementes da paz, né? O homem mau, muitas vezes, é indiferente e outras vezes espalham as más sementes, né? Produz os maus frutos. Tanto que nessa passagem do Mateus, versículo 20, aliás, 15 a 20, e a do Lucas, a gente vê que há uma semelhança. Isso é derivado efetivamente da interpretação de cada um. Todas as 2 passagens falam, né? Fala, inclusive, né? Que podem colher-se uvas nos espinheiros ou figo nas sarças. A outra fala exatamente o contrário, que não se colhem figos nos espinheiros nem cachos de uvas nas sarças. Mas porque são interpretações dos evangelistas, trazendo o mesmo sentido que Jesus queria dar. A gente vê que o espírito da mensagem é a mesma, né? E temos a outra mensagem aqui que Kardec fala ser atribuído ao Evangelho de Mateus e ao de Marcos, né? Quando ele diz: tende cuidado para que alguém não os seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e seduzirão a muitos. Então, Jesus tinha consciência de, como a Cida enfocou,
de que estava lidando com uma humanidade muito ainda criança, muito crédula em relação a tudo aquilo que apresentavam como se viesse de Deus. E aí, por isso, esta preocupação dele em alertar de início, né, os seus apóstolos, os seus discípulos, né, para que isso se irradiasse. E Kardec vem depois, nós vamos ver ainda aqui nesse mesmo capítulo, né? Kardec usando uma palavra, assim, um alerta muito feliz do João, né? Quando ele fala, meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentais se são espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, ele se referia não somente a espíritos desencarnados, mas também aos espíritos encarnados. Mas essa abordagem nós vamos fazer, né, um pouquinho mais na frente, senão a gente vai antecipar. Então, a gente vê a preocupação de Jesus, né, para nos trazer esse cuidado com aqueles que se dizem profetas, né? Porque o verdadeiro profeta, ele não diz eu sou. Ele é reconhecido por sua humildade e por suas ações e palavras no bem. Podem procurar qualquer líder religioso, que aquele líder que vive se glorificando, que vive se dizendo o representante de Deus, você nunca ouviu isso da boca de Chico Xavier, dos verdadeiros grandes líderes, Mahatma Gandhi e todos os outros, né? Mas eles são reconhecidos pelas suas ações, né? E principalmente por aquela primeira virtude que nós sempre nos referimos, necessária a qualquer ser que está nesse processo de sublimação, tornando-se canal efetivo de Deus, né, para trazer para os homens os recursos divinos, que são esses os verdadeiros profetas, né? Que são aquelas pessoas que realmente primeiro conquistam a essa condição de humildade. Esses são os homens, porque eles nunca se enaltecem. Nunca se enaltecem. Então, Jesus tem esse cuidado, sabendo da nossa infância que os seus próprios discípulos, né, apóstolos, seriam muitas vezes tentados e enganados. Ele traz essa reflexão, né? Cuidado, porque muitos dirão, né? Eu sou o Cristo, né? E seduzirão a muitos, levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, porque até hoje nós observamos, né, essa realidade. As características dos profetas, como se observou trazer desde todos os tempos, né, sempre foram essas, né? E, como diz aqui o início aqui na emissão dos profetas, que atribui-se normalmente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição, predizer, né, o futuro, se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, e é aí que Jesus quer atribuir exatamente esse cuidado, o vocábulo profeta tem uma significação muito maior, que ele, na realidade, no sentido evangélico,
O profeta é todo aquele que realmente traz as características de um indivíduo enviado pela espiritualidade superior, enviado por Deus, para semear entre os homens, né? Todas aquelas orientações para instruir os homens e lhes revelar as coisas de Deus no sentido de levá-los a se melhorarem. São aqueles espíritos que se tornam canais de Deus, e, no caso, canais de Jesus e dos bons espíritos, né? Que se colocam realmente com o objetivo de canalizar, de irradiar a claridade divina para que o homem possa se melhorar. E Jesus, então, observando o que era de costume, e ainda hoje o é, meus irmãos, com muitas exceções, naturalmente, né? As atitudes, as ações daqueles indivíduos, né? Que representantes dos movimentos religiosos oficiais, como naquela época, como é que ele chegava a chamar lá, né? Os fariseus, a chamar. Ele chamava, muitas vezes, aqueles indivíduos, porque Jesus, com toda a sua expressão de amor e carinho por todos, mas ele era firme quando ele, né, trazia uma reflexão sobre as verdades. E ele, muitas vezes, os chamou de túmulos caiados, porque por fora apresentavam a brancura, não é? Por fora apresentavam as características, né, de verdadeiros profetas, enganando aqueles que não tinham a capacidade de perceberem efetivamente os frutos que eles davam, de perceberem efetivamente a essência dos seus ensinos. Então, aquelas criaturas que se apegavam nas formalidades religiosas, buscando o domínio, né, e os interesses materiais, porque esses são os falsos profetas. São aqueles que querem trazer, querem dominar, querem se tornar líderes, trazendo domínio sobre a mente de muitos. E aí você vê os falsos profetas, inclusive na própria política, não somente nas religiões, os homens que têm facilidade, né, de pregarem mentiras e de conduzirem muitos a muitos equívocos, né, como nós temos visto ao longo da história. Pessoas capazes de manipular com pensamentos, capazes realmente de enganar a toda uma grande massa. Então, é preciso esse cuidado, verificar quais os frutos que eles trazem, não é? Porque os frutos que vêm de Deus são frutos que propiciam a felicidade, são frutos que propiciam o consolo, são frutos que propiciam a paz, que propiciam o desprendimento, são frutos que propiciam ao homem vencer as suas más inclinações, não é? Quando os maus profetas, eles muitas vezes transformam os movimentos religiosos em movimentos que lhes possam trazer vantagens, né? Tanto vantagens de reconhecimento, né, em função de suas vaidades, quanto vantagens materiais. Nós vemos isso. Nós vemos líderes religiosos, sem estarmos aqui julgando quem quer que seja, porque a cada um será dado segundo suas obras,
Nós vemos líderes religiosos, muitas vezes, meus irmãos, vendendo lotes no céu, um céu imaginário, no intuito de buscarem, né, recursos, de tirar recursos, às vezes, dos mais necessitados que eles próprios, mas que são ainda crianças espirituais que se deixam levar. Então, por isso, Jesus e Kardec depois, né, vem aproveitando essa fala do João, né, para que se tenha cuidado realmente com os espíritos, verificando se eles antes são de Deus, né? Porque sabia que muitos se aproveitariam da crendice, né? da inocência das criaturas para buscarem utilizar a religião, utilizar Deus, utilizar o próprio Jesus, né, como instrumentos para a dominação, né, e para tirarem vantagens materiais dessa dominação, dessa liderança. Por isso, é muito importante. Quantas e quantas vezes, aí a gente já adiantando um pouco a coisa, né, nós não recebemos espíritos na reunião mediúnica, quem já participou aqui sabe, né? Lima, inclusive, participou com a gente, muitas vezes sabe, espíritos que chegavam na reunião mediúnica dizendo: eu sou um trabalhador de Jesus. Espíritos que chegavam enganadores, elogiando os médiuns e os dirigentes espirituais. Os bons espíritos nunca fazem exatamente, eles nunca fazem isso, né? Eles nunca fazem. Os bons espíritos sempre nos chamam a atenção de forma séria, mas de forma carinhosa, no sentido de não mexerem muito com o nosso orgulho, mas também de nos orientarem. Assim são os bons espíritos de um plano e de outro da vida, né? Os espíritos chegavam e, meus irmãos, a gente está falando até de movimento espírita mesmo. Muitas vezes, líderes espíritas, sem o cuidado que se deve ter, recomendado por Jesus, né? Iniciando lá, que eu sempre repito isso, né? Nas recomendações do Sermão da Montanha: bem-aventurados os humildes, os pobres em espírito, são aqueles que não se deixam seduzir. Muitas vezes os espíritos são capazes até de fascinarem dirigentes e desviam totalmente os objetivos de uma casa espírita, onde deve prevalecer, acima de tudo, o amor uns pelos outros, onde deve prevalecer, acima de tudo, né, o bem, a fraternidade, a caridade, junto com a divulgação da doutrina espírita. E a gente vê, às vezes, muitos centros espíritas se transformarem, né, incluindo atividades na casa ou dirigindo a casa para que ela possa incorporar atividades que não vai ter nada a ver com o Cristo e nada a ver com a doutrina espírita. E isso, às vezes, em função de influências que os espíritos infelizes trazem, né, quando conseguem envolver os seus dirigentes. Então, esse é o cuidado de Jesus com todos aqueles que viriam em nome dele, né, como vieram. Vieram em nome dele e provocaram as guerras cruzadas. O que tem uma guerra
a ver com a paz? O que tem uma guerra a ver com Jesus? O que tem a ver os grandes palácios, os monumentos de riquezas imensas, a ver com Deus, a ver com Jesus, que não tinha uma pedra para colocar sua cabeça? Então, é esse o verdadeiro sentido do ensino que Jesus quer nos trazer, nos afirmando de que precisamos detectar efetivamente aonde está somente a palavra vazia, né? Onde está a busca dos poderes mundanos transitórios ou a busca efetiva de Deus, né? E do verdadeiro sentido da vida, que é aquilo que os verdadeiros profetas vêm nos ensinar, né? E é esse o cuidado que a gente precisa ter na nossa própria casa espírita, sem nos preocuparmos com sermos esses ou aquelas autoridades dentro da casa espírita, mas que o presidente, né, vá lá lavar o pratinho, né, vá cuidar de uma criança, vá ajudar a varrer a casa também, né, e acolher a todos aqueles que chegam, não só o presidente, como todos, com muito carinho, porque é isso que Jesus espera de nós, né? Que sejamos esses pequenos profetas, como eu acho que foi o Lima que falou aí, né, sobre a educação, né, de buscarmos realmente nos tornarmos instrumentos de Deus, canais divinos, a irradiar o bem, a irradiar a paz, a esperança, aonde quer que estejamos, em nome do Cristo, né? E se tivermos uma atenção maior, nós vamos verificar se este ou aquele indivíduo que se diz vir em nome do Cristo, ele está dando bons ou maus frutos. E fica uma lição. Onde existe, onde prevaleça o interesse material acima da caridade verdadeira, né? Acima do bem, onde se coloca o interesse material em primeiro lugar, aí nós realmente precisamos ter cuidado para verificar se ali está um verdadeiro profeta, um verdadeiro representante de Deus, de Jesus, ou um mau profeta. Eram essas as reflexões que nós gostaríamos de fazer, né? Meu reconhecimento, meu carinho aí aos companheiros que nos antecederam, que já tinham, na realidade, trazido todo o tema, né, para a nossa reflexão. Muito bem. Gratidão, irmão Beto, pelas suas palavras aí, suas reflexões também, bastante pertinentes aí, que vai ajudar a gente a compreender mais o estudo de hoje. Podemos já dar início aqui, né? Na verdade, vamos solicitar aos irmãos para que no próximo domingo possam colaborar com o nosso estudo. Então, vou compartilhar aqui na tela. Domingo, estudaremos o item, né? 5, correto, Beto? Correto. Isso, item 5. Então, gostaria de saber se tem algum irmão ou irmã que gostaria de trazer essas reflexões para a gente, as primeiras impressões aí, primeiras ideias.
só desativar o microfone. Item 5 do Evangelho, quem pode trazer para a gente? Mônica, estou precisando de um treinamento seu, tá? Precisando de um treinamento seu, porque essa parte do estudo aí eu deixo a desejar. Porque se você não me ajudar, o Beto ajuda. Eu só choro mais, é só isso. Não entendi, Faço é o quê? um pequeno drama. Ah, tá. Eu só choro mais, faço um pequeno drama. Pô. Vou ter que Mas me eu sei que algum irmãozinho aqui vai ser tocado e vai poder contribuir. Não existe algo, né? Assim como a gente falou da questão dos profetas, não existe o certo e o errado, não existe algo. Às vezes a gente deixa de avançar em algumas etapas, porque realmente o medo, que é algo que a gente carrega dentro de nós, nos limita. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que contribuem, têm pensamentos, reflexões fantásticas. Então, se quiser ler, se quiser colocar, preparar antes, mas são só pequenas reflexões para contribuir com o estudo. Então, o que a gente está pedindo aí é isso. É quem pode contribuir com a leitura e com essas pequenas reflexões, não é isso? Correto. Muito bom. Gratidão aí por me ajudar. Eu jogo a responsabilidade para o Beto, ele que fez, entendeu, gente? Então a gente só faz assim, pequenas reflexões. Eu confesso que eu tenho essa deficiência, porque o dia a dia a gente utiliza algumas expressões, né? Coisas de militar, né? Então eu tenho que me conter nessa parte. Olha, há algum tempo que eu sempre contava com uma colaboradora lá no presencial, não é? Que era a nossa querida irmã Cecília. Eu proponho que ela faça a reflexão inicial, se ela quiser, não é? Se ela quiser. O Joubert pediu para fazer a leitura. Né? O Joubert pediu para fazer a leitura. E a Cecília, a gente convida, ver se ela quer fazer para a gente essa reflexão inicial. Nossa, Beto, pensei também na Cecília, até porque é uma saudade imensa ouvir essas reflexões vindas dela, é tão bom. Cecília, aqui, ó. Tem que desativar, Cecília. O seu microfone está desativado, faz assim, ó. Não estamos lhe ouvindo. Vê se consegue, Cecília, desativar e reativar, né, o microfone. Ativa o seu microfone. Aí, beleza. Aí, conseguiu. Olha, eu não estou preparada para isso. Não falo por muito tempo, a tosse ainda me persegue. Além de faltar, os neurônios estão mudando de cor aqui, a cinzenta está mudando de cor. De sorte que eu tenho pouco ou nada para oferecer. Se não tiver mais nenhum companheiro aí disposto, eu vou suprir, mas não como esperam. Mas olha só, a gente não precisa de muito tempo, não. A gente está pedindo para você fazer palestra, não. Esse pouco seu aí vai ser muito. Eu sei. Tá bom, tá. Eu vou tentar. Valeu. Então tá bom. Leitura, Joubert. E primeiras impressões, a Cecília. Beleza. Beto, devolvo para você. Eu já tenho certeza que vai ser maravilhoso, Cecília. Não vai nada. Não começa com papo. Vai sim. Vai nada. Beto, devolvo para você encaminhar a nossa prece de encerramento. Logo após a prece, a gente tem alguns recadinhos bastante importantes para dar, por favor. Bastante importante, gente. Sai não. O nosso Lenilson tinha me pedido para fazer a prece.
Cadê ele aqui? Deixa eu ver. Ele ainda está presente? Está. Hoje Beto está caprichando. Já está se preparando lá. Chiquinho tá demais. Lenilson. Ativa aí seu microfone. Oi. Você Minha tinha me internet pedido caiu, para voltou fazer agora. prece. Oi? Faço sim. Está ouvindo? Estamos ouvindo, meu filho. Eu vou desligar o vídeo, porque eu estou com a internet caindo, então talvez o áudio fique bem. Ok. Então vamos, meus irmãos, aproveitando esse momento para unir o nosso coração ao de nosso Pai. Podemos sentir, Senhor, que a nossa sociedade, como nunca, precisa de Ti. Beto, o Lenilson saiu. Caiu a conexão dele. Caiu, né? Caiu a... Então, vamos, meus irmãos. Dando continuidade enquanto nosso irmão não retorna, elevar os nossos pensamentos de gratidão ao nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso grande mestre, nosso médico amoroso, nesse momento em que todos nós precisamos dessas bênçãos, precisamos do bom ânimo para seguirmos adiante. Abençoa-nos assim, Senhor, de tal forma que possamos superar as nossas imperfeições, que nos impedem ainda de nos tornarmos, Senhor, canais abençoados do Teu amor, a irradiar as sementes da esperança e da paz, junto a todos aqueles que fazem parte de nossos caminhos. Assim, Senhor, abençoa-nos, envolve a todos os lares, Senhor. Envolve o lar do nosso Denilson, os seus familiares, de todos os nossos irmãos que se encontram passando pela provação da dor, que tuas bênçãos possam envolver a cada um, dando coragem, Senhor, ajudando-os a reconhecerem de que a tua infinita misericórdia está junto a todos nós, mesmo nesses momentos de dor. Que o teu imenso amor nos guarde, Pai querido. Abençoa-nos em todos os momentos de nossa vida e que possamos, Senhor, nos transformarmos em instrumentos fiéis da tua vontade, semeando a paz, semeando o amor, a coragem, Senhor, junto a todos aqueles irmãos que fazem parte de nossos caminhos. Assim, Jesus, sê conosco, guarda-nos sob a tua proteção, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Mônica, por favor, Oi, amigo. posso compartilhar aqui? Fala, Lenilson. Pelo jeito, eu fiz a prece só para mim. Você e sua família
foram envolvidos aqui na prece do nosso companheiro Beto, que deu Tá, continuidade à joia. sua. Eu agradeço. Um Valeu. abraço. Força aí. Meu é um convite. Silvia quer falar, Silvia? Sandro vai colocar na tela. Estão conseguindo ver? Sim. Beleza. A gente tem aí um convite em nome da ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas da Região dos Lagos, sábado que vem, 17 de abril, de 9 às 11. Nós vamos estar aqui pela plataforma do Zoom. Eu e a Silvia, que está aqui também no estudo, outra psicóloga, e outros psicólogos da ABRAP aqui também, hoje no estudo. E a gente está trazendo esse trabalho para a região dos lagos, a previsão no segundo semestre de já ter também os atendimentos psicológicos, as pessoas que não têm condições, né, de pagar terapia. Mas esse trabalho aí já está acontecendo, que é uma roda de conversa virtual, onde o tema principal semana que vem será ansiedade e depressão em tempos de pandemia. Então, fica o convite. Quem quiser participar, maiores informações a gente está disponibilizando através das plataformas do GEFA, o Grupo Espírita Francisco de Assis, que tem contribuído muito para que a associação ela fosse implementada aqui na região dos lagos. Então, através das redes sociais, vocês conseguem acessar o link para inscrição. Após nosso encontro aqui, o Sandro pode depois colocar para a gente, Sandro, no grupo Amigos do GEFA, o link, que aí as pessoas interessadas, e quem quiser convidar outras pessoas, fique à vontade. É apenas uma roda onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse tema tão importante nesse momento. É esse o convite. Silvia, quer falar mais alguma coisa? Oi. Oi. Tá ouvindo? Estou. Então, esperamos vocês lá para a gente enriquecer essa conversa, essa troca. Quem quiser participar é gratuito, e puder contribuir com a gente vai gostar e vai se sentir confortado de ter rostinhos conhecidos lá. É aí. Que bom. Beijo, amigo. É isso. Eu queria saudar aqui a nossa amiga Fernandinha, nunca mais a vi, ela está aqui, mas a imagem dela saiu. Deixamos o nosso registro aqui, o nosso carinho e da nossa alegria de ter podido compartilhar esse estudo com a presença da nossa amiga Fernandinha Beranger. Então, meus irmãos, nada mais a avisar, somente acompanhar aí as nossas redes, os nossos avisos, nossos estudos, nossas atividades, e juntos aí conseguirmos, né, dar continuidade às atividades e tarefas do nosso Grupo Espírita Francisco de Assis, nossa oficina de trabalho, nossa Escola do Ser. Desejo a todos um excelente domingo, gratidão pela companhia de vocês aqui nessa manhã belíssima. Que Deus acompanhe a todos. Até domingo. Forte abraço. Saúde. Bom domingo. É domingo. Beijo, gente. Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau. 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 Márcia, tá com companhia ali, ó, fugiu agora, já era. Tinha uma acompanhante ali, deve ser a mãezinha dela. Bom domingo a todos. Bom domingo. Tchau. Tchau. Valeu, Beto. Beijo. Até a próxima. Evaldo, Lima. Tchau. Tchau, Dagmar. Força aí, Evaldo. Tamo junto. Valeu. Tchau. Até mais.